Galo. Mas eu liguei para o Sérgio Coelho por quê? Porque a gente recebeu a informação que teria acontecido hoje uma reunião, e está confirmada, a reunião aconteceu. Uma reunião, depois um almoço, e um almoço de confraternização, de final de ano, para os 4 R's, a cúpula do Atlético estava toda lá, Panzi. Os 4 R's, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, o filho dele, o Flavinho, o presidente Sérgio Coelho, o Filipão estava, o técnico Luiz Felipe Scolari, Rodrigo Caetano, diretor de futebol, Rodrigo Weber, coordenador de mercado, e o Bruno Musi, que é o CEO do Atlético. Tinha mais de 4 R, né? Tinha Rodrigo... tinha mais... tem Rodrigo Caetano, tem Rodrigo Weber, tinha muito R hoje. Todos os R's estavam lá. E a pergunta que não quer calar, sobre o Rodrigo Caetano. Em São Paulo, no Corinthians, falam que o Corinthians vai vir pesado para buscar o Rodrigo Caetano. Ele estava nesse almoço, nessa confraternização com a cúpula do Atlético. Eu perguntei ao Sérgio Coelho sobre os assuntos desta reunião. Ele falou, não podemos dar muitos detalhes, mas é o planejamento do Atlético para 2024, o que o Atlético fez de certo, o que fez de errado em 2023, mas você pode anunciar que foi um almoço para fechar o ano com chave de ouro. Eu falei, um almoço para fechar um ano com chave de ouro. Onde está o diretor de futebol, Rodrigo Caetano? Então ele fica para 2024. E tem algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro que elas vão convergindo, né, o Damião? Por exemplo, você está se dizendo dessa reunião, tendo o Rodrigo Caetano, há um interesse do Corinthians, público, né, no Rodrigo Caetano, e hoje o Corinthians anuncia a dispensa do Renato Augusto, do Gil, do Giuliano. Mas como que você... E o diretor de futebol que eles estão querendo? E se o diretor quisesse contar com esses jogadores? Não é um... É um negócio estranho, né? Porque você libera os jogadores antes de apresentar o diretor, antes de saber, através desse diretor, qual seria o planejamento para o próximo ano. Se eles querem o Rodrigo Caetano, se tem conversa adiantada, será que o Rodrigo Caetano participou dessa decisão de não contar mais com o Renato Augusto, Gil, Giuliano? Eu acho que não, acho improvável. O Rodrigo Caetano ainda trabalha pelo Atlético, uma reunião envolvendo até o Luiz Felipe Scolari, que eu imagino que tenha tido entre os assuntos um planejamento, o Luiz Felipe Scolari dizendo o que ele pretende para o ano que vem, quais as posições que ele enxerga serem mais carentes nesse momento, se o Filipão quer um meia, um articulador, quer um jogador de lado de campo, quer mais um zagueiro, enfim. Acredito que esse assunto deva ter sido ventilado ou conversado nessa reunião com o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Atlético. E um executivo de futebol, ele participa e é peça fundamental e importante num planejamento de elenco de um grande clube para uma temporada. Então, sem dúvida nenhuma, acho que os indícios dão conta de que o Rodrigo Caetano segue, assim como o Filipão, sem dúvida nenhuma, será o técnico do Galo ano que vem. O Atlético, ele pretende fazer algumas contratações pontuais. O principal do Atlético agora é manter o elenco para o próximo ano. Ficou na dúvida sobre a situação envolvendo o Hulk, porque o Hulk deu a declaração falando que ele não tem certeza, ele vai deixar o futuro a Deus pertence. A partir do momento que a pessoa fala isso, ela dá no mínimo para você a oportunidade de pensar que ele não vai ficar, né? Se ele vai ficar ou não é outra história, mas a partir do momento, o meu futuro, vamos esperar, vamos aguardar, agora eu estou de férias. Falei, não, seu futuro, você tinha que falar, não, meu futuro é no Atlético, não tenho dúvida disso, não. Foi estranha. Não foi o negócio? Foi bastante estranho. Ele tem contrato, não tem o que falar do futuro. Tem contrato com o Atlético. Já tinha falado aquilo que ele falou no microfone da Itatiaia, inclusive para mim. Em Uberlândia, né? Lá no Parque de Sabiá, depois do clássico contra o América, o empate com o América. Tinha acabado de ser expulso. Ele saiu revoltado, falou aquilo lá, não dá mais para ficar no Brasil, tô cansado do Brasil. Aí depois, de cabeça quente e tal, morreu o assunto, o Atlético focou no Campeonato Brasileiro para poder alcançar o objetivo e alcançou. Ficar entre os 4 melhores do campeonato e garantir vaga na Copa Libertadores do próximo ano, na fase de grupos. Mas aí na hora que termina o campeonato, ele fala um negócio desse, antes do jogo contra o Bahia, fica a dúvida se ele vai ficar ou não. Eu acredito que o Hulk vai ficar. Eu acredito. Mas não sei também se a gente pode cravar isso hoje, não. É difícil cravar pelas palavras do Hulk, mas seria fundamental, né? A presença do Hulk, o Atlético conseguir segurar o Paulinho. Damião, há muito tempo o Atlético não tem a chance de começar um ano com um caminho bem pavimentado, sabe? Desde 2018, quando o Levir Coupe
terminou um ano e iniciou outro, o Atlético não termina uma temporada com o treinador e começa com o mesmo. Saiu o Sampaoli, entrou Cuca, depois Cuca, Turco, Mohamed, depois Mohamed, o Cuca de novo, aí o Cuca, o Cudê inicia a temporada e agora o Atlético pode terminar 2023 com o Filipão e iniciar 24 com o mesmo técnico e com uma base montada, com uma espinha dorsal. O Atlético tem a base. O Atlético precisa de contratações pontuais. Um elenco que teve a melhor defesa do campeonato, perdeu o Hever, eu acho que é a oportunidade de subir alguém da base para ser o quinto zagueiro. Não vejo necessidade de zagueiro nesse momento. Claro que se houver uma oportunidade de mercado, como o próprio Rodrigo Caetano sempre gosta de dizer, presidente Sérgio Coelho, a gente não discute. Mas o Atlético não precisa de investir agora num zagueiro, pelo menos é a minha opinião. As laterais do Atlético estão bem servidas, o Atlético acabou de renovar com Saravia e Mariano. Se a gente concorda ou não com as renovações, é outra história, mas renovou. Então o Atlético tem seus laterais direitos. Acredita neles. E acredita. E eles fizeram um 2023 de regular para bom. Eles participaram da melhor defesa do campeonato. O lado esquerdo tem o Arana, com o Rubens, que pode fazer essa função também. O Arana, para aqueles que não sabem, renovou o contrato até o final de 2027. Exatamente, que o Corinthians também já estava dando, não, quero, etc e tal. O Atlético vai ter um grande reforço para o meio de campo, que é a Batalha, que não terminou a temporada por conta de uma lesão e volta. O Atlético tem o Edenilson, que terminou a temporada muito bem. O Otávio terminou a temporada muito bem. O Alan Franco, que voltou bem. E do meio para frente tem muita qualidade. E eu acho que é aí que o Atlético vai investir a grana que tem para a temporada, para tentar dividir um pouco mais o protagonismo de Hulk, Paulinho e pelo menos mais duas boas, para não dizer ótimas peças chegando, para encorpar esse elenco, para dar mais qualidade ao time do meio para frente, porque o Atlético do meio para trás é a cara do seu treinador. Organizado, compacto, se defende muito bem. O Atlético do meio para frente é a cara dos seus jogadores, do talento dos seus jogadores, principalmente Paulinho e Hulk. Se o Galo conseguir ir ao mercado e trazer pelo menos dois, estou dizendo dois, de um nível próximo, eu não vou cobrar nem do mesmo, mas de um nível próximo da dupla de ataque, já vai ser um passo enorme para grandes conquistas em 2024. E se conseguir trazer 3, 4 boas peças, incluindo essas duas, eu acho que o caminho está aí. É o Atlético iniciando uma temporada como há muito tempo não inicia, não precisa de reformulação, não precisa de número grande de contratações, mas de contratações pontuais. É gastar bem o dinheiro que tem, porque o caminho está pavimentado. Aqui, a gente falou aqui sobre alguns jogadores, sobre o Guilherme Arana, que o contrato dele vai até o final de 2027. O Lemos, ele cumpriu as metas, o contrato dele de renovação teria que cumprir algumas metas. As metas colocadas para o Lemos foram todas elas atingidas, até porque o Lemos fez um baita de um campeonato brasileiro, hein? Queimou a língua de muita gente, inclusive a minha. Inclusive, não, tem uma que ele não queimou, não, ele destruiu a língua aí. Do Cudê. Também. Do Cudê. O Cudê, na entrevista coletiva, comparou uma Ferrari com um Fusca. Ele falou, pediu uma Ferrari, isso era um Fusca, pô. E aí, o Damião, eu falei que queimei a língua até por ignorância mesmo. Acho que a impressão que ficou do Maurício Lemos para a maioria dos brasileiros, mas principalmente para nós mineiros, foi a entrada que ele deu no Judivan. Na base, no jogo de seleção do Uruguai contra do Brasil. Então, quando a gente ouvia falar o nome de Maurício Lemos, putz, aquele cara que quebrou o Judivan. Nem falta ele faz. O jogador que raramente toma um cartão. É um zagueiro muito técnico, uma ótima saída de bola, muito seguro e que raramente faz falta, quanto mais faltas violentas. Então aquilo ali foi o ponto fora da curva da carreira dele e às vezes o cara fica marcado. Marcado por conta de um lance que não é a característica dele. Ele foi muito violento naquele lance. E para nós daqui de Minas Gerais, Maurício Lemos era aquilo. Quando, na verdade, ele é isso aí que a gente está vendo. Aí chega o treinador e o treinador que pediu a contratação fala que o cara não é grandes coisas. Não era o que tinha sido combinado. O que tinha sido combinado. Pô, aí dá pra gente a impressão o quê? Que o cara realmente não é bom, hein? Aí o cara faz um baita campeonato brasileiro e o treinador que falou isso morreu abraçado com o Internacional. Na minha seleção dos melhores do campeonato, dos 11, o Lemos é um dos zagueiros. O Bataglia renovou até o final de 2025, o Bruno Fux renovou o final de 2024, o Saravia renovou o contrato até o final de 2025, o Mariano renovou o contrato até o final da próxima temporada, 2024, o Arana, como eu disse, até 2025.